Boa noite, amada IBBR. Seja muito bem-vindo a esse culto de quarta-feira. Nós somos a Igreja Batista do Bom Retiro, a igreja que está aqui para abençoar a sua vida. Nós existimos para abençoar a sua vida. Que bom que você se conectou a nós, que bom que você está aí na tua casa, que bom que você quer escutar e aprender do Senhor. Vamos nos conectar nessa noite para que o Senhor possa trazer uma palavra poderosa para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te engrandecer e te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de aprender, Pai, cada dia mais e mais da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos agora, Senhor, o Teu reino estabelecido sobre cada casa, sobre cada lar agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós levamos as nossas mentes completamente cativas a Ti, Senhor, porque queremos que os Teus pensamentos sejam os nossos pensamentos. Queremos, Pai, que o Senhor nos transforme a cada dia de glória em glória, segundo o caráter de Cristo, Pai. Cada dia mais e mais, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor porque queremos ser parecidos contigo. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra hoje, Pai, venha com poder, Pai, sobre as nossas vidas, trazendo salvação, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo restauração sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque nós cremos, Pai, e nos colocamos aqui com fé, Pai, que tudo que for falado, profetizado e dito nesta noite, Senhor, é para as nossas vidas. E que o Senhor vai fazer, Pai, muito mais, abundantemente além do que nós imaginamos. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Olá, graça e paz. Boa noite, povo aleluiado. Povo amado da Igreja Batista do Bom Retiro, você que nos assiste nas suas casas aí, através do canal do YouTube, é com muita alegria que nós chegamos mais uma vez até a tua casa, diante de vocês através da tua casa, é isso mesmo. Então é uma alegria para a gente, como igreja, poder realmente ter essa permissão da tua vida e da tua família, poder estar com você aí, mesmo um pouquinho distante, mas a gente tem essa liberdade de chegar dentro do teu lar, dentro da tua casa, sempre para levar uma palavra de fé, uma palavra de salvação, uma palavra de transformação, uma palavra de cura. E nesse momento é um momento de oração, é um momento muito aguardado no culto, que a gente ora por você, a gente ora pelas causas impossíveis, a gente ora pela tua vida financeira, a gente ora pelo teu trabalho, a gente ora por cura, por libertação, por restauração, a gente clama realmente ao Senhor. E eu quero te convidar a você participar desse movimento, desse momento de oração. Enquanto os pastores vão estar aqui liberando palavras sobre a tua vida, eu te convido, você coloque a mão no teu coração, se ajoelhe na tua casa, rasgue o teu coração, atraia a presença de Deus para a tua vida, atraia a presença dEle na tua família. Não se prenda apenas à nossa oração, realmente que você possa atrair o céu até a tua casa, para que haja um derramar, um mover de Deus na tua vida e na tua história, amém? Depois de tudo isso, antes de nós orarmos, nós temos que ler a Bíblia. E eu quero ler um versículo da palavra de Deus, Malaquias 3:10, muito conhecido. Tragam todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E depois fazem prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, eu vou abrir as comportas dos céus, eu vou abrir as janelas do céu, e eu vou derramar sobre vós uma bênção extraordinária. Está um pouquinho diferente do que está na tua Bíblia, eu sei. Mas esse extraordinário é por minha conta, Deus colocou no meu coração, porque Deus é um Deus generoso. Ele é um Deus generoso e Ele quer derramar da generosidade dEle sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua casa. Quando nós dizimamos, quando nós ofertamos a Deus, nós atraímos realmente aquilo que Deus já deu para nós. Nós atraímos sobre a nossa vida a proteção de Deus, porque tudo veio dEle. Se você teve a oportunidade de dizimar nesse mês, é porque você recebeu algo, então já veio da boa mão do Senhor. Então quando nós somos fiéis a Deus, na verdade nós estamos chamando o que é a proteção de Deus sobre a nossa vida. Então você traz a proteção de Deus sobre a tua vida, naqueles 90% que ficam na tua mão. Mas você tem que ter sabedoria para gastar, para pagar as tuas contas. E é isso que nós queremos orar.
e nós queremos te ensinar. Aqui da minha esquerda tem um QR Code. Você pode chegar com o teu celular ali e ele vai fazer a leitura daquele QR Code e você vai ser direcionado para o site da igreja, www.ibbr.org.br. E ali vai ter as formas que você pode contribuir. Você pode contribuir através de boleto, cartão de crédito, cartão de débito, depósito, transferência bancária. E também nós temos um aplicativo que você pode baixar no teu celular. O app, o aplicativo da Igreja Batista do Bom Retiro. E é bem simples também, é muito fácil. E eu quero te ensinar rapidamente ali. Então, o primeiro passo, você entra e clica em contribua. Tá? O segundo passo, você vai colocar lá dízimo ou oferta, o que você quer, como você quer. E o terceiro passo, o valor. Então, tantos reais para o valor de oferta e de dízimo e adicionar a contribuição. O quarto passo, à direita você vai lá em pagar. Vai preencher os teus dados, ele vai pedir teu CPF, teus dados, e já vai aparecer ali. O sexto passo, você clica em próximo, do lado direito no teu celular também. O sétimo passo, também próximo, vai abrir lá cartão de crédito, boleto bancário, são as formas que você tem pelo aplicativo, mas você pode fazer, como eu falei, depósito, você pode fazer transferência, você pode colocar no teu cartão de crédito, então ele é recorrente, ele não vai pegar do teu limite e todo mês ele vai debitar aquele valor que você já lançou 12 vezes no teu cartão de crédito, amém? Vamos orar? Vamos invocar a presença do Senhor aí na tua casa, vamos invocar a presença dEle na tua família, na tua história. Coloque o teu coração nas mãos do Senhor, coloque toda a tua história, coloque agora aquilo que rouba a tua alegria, que tira a tua paz, apresente diante do Senhor. A disfunção do teu casamento, apresente agora ao Senhor. A disfunção com os filhos, apresente diante do Senhor, mas tenha uma atitude. Depois da oração tem que vir uma atitude de você realmente consertar aquilo que foi quebrado. Por isso que Deus nos chama para restaurar, nós somos restauradores, nós somos pacificadores. A palavra diz isso, e eu quero orar com você. E eu quero orar pela tua família, eu quero convidar aqui o pastor Paulo e o pastor Carlos Borelli, eles vão estar me ajudando nessas orações. Eu quero que você coloque a mão no teu coração, eu quero que você clame pela presença do Senhor, eu quero que você busque a presença do Senhor. Nós vamos orar pela tua família agora, nós vamos orar realmente por aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. E eu quero convidar o pastor Paulo, ele vai estar nos dirigindo nesse momento. Amém, queridos. Vamos orar pelas famílias. Se você pode chamar a esposa, o marido, os filhos, chame agora. Se não podem estar junto, pense neles, mas não pense nos problemas, pense nas bênçãos que eles são nas suas vidas, como você foi abençoado por Deus com essa família que Deus te deu, que Deus fez você constituir, e vamos interceder pelas famílias. Pai querido, eu te louvo por cada irmão que está ouvindo agora, que está presente nessa oração, nessa intercessão aqui, e colocamos as famílias dessas pessoas diante do Senhor, Pai querido, que o Senhor venha trazer o coração dos pais aos filhos, que o Senhor quebrante os corações dos filhos aos pais, que o Senhor traga perdão, Senhor Deus, liberação de perdão, que o Senhor toque pais e filhos para ir aos outros e peçam e confessem seus pecados, traz de novo a unidade do lar, Senhor Deus, e tudo que tem quebrado, Senhor Deus, nós colocamos que caia por terra agora em nome de Jesus. Oh, Senhor Deus, que os desejos do coração de cada um sejam rendidos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, para que obedeçam a Tua palavra e se entreguem ao poder do Seu Santo Espírito, para que Ele possa restaurar vidas, restaurar relacionamentos, trazer de volta a comunhão que está quebrada, Senhor Deus. Em nome de Jesus, restaura com poder, Pai. E agora, todos aqueles que estão precisando de um impossível, seja na vida familiar ou em qualquer situação, Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor, porque o Senhor é um Deus do impossível, porque o Senhor faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. O Senhor restaura vidas, o Senhor traz salvação, o Senhor, Pai, perdoa os nossos pecados, louvado seja o Teu nome, age nessas vidas agora, age nessas situações e restaura, faz o Teu mover, Pai, traz o Teu milagre, em nome de Jesus. Nós Te louvamos, porque grandes coisas o Senhor Deus faz nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, nos nossos impossíveis, Senhor Deus. Louvado seja Teu nome, em nome de Jesus que oramos. Amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite.
eu quero orar pela sua saúde financeira e pela sua saúde física. E eu te convido nesse momento para que você feche os seus olhos e que você coloque as suas mãos aonde está a sua enfermidade. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser ficar de pé, fique. Eu te convido também para que você esteja do lado da sua esposa, dos seus filhos. E eu creio... E eu creio que Deus, Ele pode muito bem te libertar, te curar, em nome de Jesus. Então vamos lá. Pai, eu quero te pedir agora, nesse momento, que o Senhor esteja derramando do teu Espírito, do sangue de Jesus, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, onde tem uma enfermidade, traz cura, Pai. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que criou todas as coisas a partir do nada. E não há câncer que possa te resistir, não há nenhum tipo de enfermidade que possa resistir o teu poder. E eu te peço nesta noite, Pai, traz cura para o meu irmão, para a minha irmã, seca toda a doença, Senhor, em nome de Jesus, porque nós cremos que o Senhor é um Deus do impossível. Nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos e basta uma palavra sua, Senhor, para que haja cura em nome de Jesus. Pai, onde a medicina não pode alcançar, onde a medicina não tenha condições de curar, onde a ciência não alcance, nós sabemos que nós cremos num Deus do impossível, Pai. E nós te pedimos agora a cura em nome de Jesus. Pai, nós também queremos colocar diante do teu altar, diante da tua cruz, toda a área financeira das famílias, Paizinho. Nós sabemos que com essa pandemia houve uma multidão de desempregados, Pai, mas nós queremos colocar os teus filhos diante do teu altar. Pai, abre as portas de emprego para quem perdeu o emprego, Senhor, e prospera para quem já está empregado, prospera os teus filhos que são donos de empresas, Pai, que eles possam estar contratando nesse período de crise, Pai. Eu também quero te pedir para que o Senhor esteja derramando o teu Espírito, Pai, esteja protegendo os lares, Pai. Coloca o sangue de Jesus nos umbrais das casas para que não haja necessidade, mas para que os teus filhos tenham o bastante para doar, para ajudar, e que eles sejam prósperos, Pai. Em nome de Jesus, repreende todo o espírito de escassez, Pai, e que os teus filhos tenham para doar, Pai, que eles tenham em abundância. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos concordar, vamos orar juntos agora? Repete aí na tua casa junto comigo. Há poder na concordância, há poder naquilo que nós ligamos na terra, a palavra de Deus lá em Mateus que é ligado no céu. Repita aí comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu consagro a minha casa, eu consagro a minha vida, a minha família ao Senhor. Em nome de Jesus eu rejeito e repreendo agora todo espírito de confusão, sai em nome de Jesus. Espírito de discórdia, sai em nome de Jesus. Espírito de gritaria, espírito de loucura, espírito de sensualidade, espírito de prostituição, espírito de adultério, de sedução, em nome de Jesus, sai da minha vida, sai da minha família, em nome de espírito de vício, espírito de mentira, de engano, de enfermidade, de falência financeira. Nós damos uma ordem agora, em nome de Jesus, sai da vida e da família dos teus filhos. Nós liberamos agora uma palavra de bênção sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada história, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos agora para a palavra de Deus, que vai falar profundamente no teu coração. Você vai ser impactado agora pelo poder da palavra de Deus. E eu quero convidar o pastor Lobo. Ele vai estar ministrando agora nos nossos corações. Então se assente aí no teu lugar. Antes de se assentar, corra, dá um like nessa mensagem, compartilha essa mensagem para chegar nos grupos, nas tuas redes sociais e abençoar o máximo de pessoas possível. Amém? Graça e paz para a sua vida, para o seu coração, para a sua história, para a sua família. Eu te abençoo em nome de Jesus. A Igreja Batista de Bom Retiro existe para abençoar a sua vida. Você que nos recebe de todo o Brasil. Somos de Curitiba, Paraná. Nossa igreja está situada na Avenida Desembargador Augusto Lima, 1772. E você é muito bem-vindo nos nossos cultos presenciais que acontecem todos os domingos às 10 da manhã e também às 19 horas.
Nós temos encontro dos jovens aqui aos sábados, às 19h30, e a igreja tem existido e funcionado e vivido para abençoar a sua vida. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre sinais do céu e esse poder de Deus para fazer das coisas pequenas elas se tornarem abundantes, generosas, exuberantes na nossa vida. Como Deus, Ele manda pequenos sinais para a minha vida e para a sua vida, e como é que nós podemos interpretar e discernir pequenos sinais como ações do Senhor que vão ser ruidosas, que vão ser vozes do Senhor, como som de muitas águas, para abençoar a minha vida, a sua vida. Hoje quero falar sobre sinais do céu, e eu quero pegar aqui, tomar uma reflexão a partir do primeiro livro de Reis, capítulo 18, do verso 41 ao 46, que diz o seguinte: Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra. E pôs o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse: volta lá 7 vezes. Uma perspectiva de alguém que, por fé, enxerga o que Deus pode dar antes de Deus dar. Eles viviam um tempo de secura. O povo de Israel estava 3 anos e meio sem chuva. O gado havia morrido de sede, os açudes tinham secado, os rios que outrora transbordavam estavam passando por seca. E ele diz para o rei Acabe: sobe, come e bebe, porque eu estou ouvindo som de abundante chuva. E então depois ele vai orar. E ele pede ao seu discípulo para que suba e perceba, vê se está vendo alguma coisa. E ele volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez, diz assim a palavra do Senhor, disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe, e dize a Acabe: aparelha teu cavalo e desce para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram como nuvens de vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro, e foi para Jezreel, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lobos, e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Por que que Deus manda sinais? Os sinais do céu são, às vezes, pequenos, como uma pequena nuvem que vem do mar, do tamanho da mão de um homem. Mas esse sinal é um sinal de que a resposta do Senhor à oração está chegando. Eu gosto muito quando o apóstolo Tiago, ele revela que Elias era um homem sujeito às mesmas emoções, aos mesmos sentimentos, as mesmas paixões que nós. Elias, ele certa vez, aqui adiante, alguns capítulos adiante, capítulo 18, ele vai ser perseguido pela rainha Jezabel, esposa desse rei Acabe. E o interessante é que ele vai pedir a morte, ele vai ser surpreendido por uma depressão que vai anular a fé dele, ele vai se esconder num buraco, numa caverna, é assim que o deprimido fica. E então Deus vai aparecer para ele, não numa tempestade, não num terremoto, mas numa brisa suave. O nosso Deus é um Deus que nos responde orações. Diz assim Tiago 5, verso 16, sobre a oração eficaz: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sejais sarados, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. O impedimento para que a terra da nossa vida, a secura da nossa vida, seja retirada, o impedimento para que Deus ouça
a nossa voz e faça derramar sobre nossa vida abundantes águas. Vem porque nós não cremos. Jesus, no capítulo 7, versos 7 e 11 de Mateus, pede para que a gente seja ousado e ore por coisas boas. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós, que é o homem que pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. A resposta aqui é: dará bens aos que lhe pedirem. Deus, Ele nos convida a orar por coisas boas. Pastor, eu posso pedir bens a Deus? Pode. Tem muita gente que manda mensagem para mim: pastor, eu posso orar por isso, por aquilo outro. Você pode orar por qualquer coisa que seja a vontade de Deus. Tem muita gente que pensa assim: não vou orar porque Deus já me deu tudo. Ou seja, é um orgulho de achar que você está satisfeito, você não precisa de mais nada. Não, eu só agradeço. O orgulhoso diz assim: eu só agradeço, porque eu já tenho tudo. Querido, há um chamado de Deus aqui para você pedir diariamente, porque o teu filho pede comida todo dia, ele pede pão, ele pede peixe todo dia. Então, oração não é algo que eu só devo me dirigir a Deus para pedir, como se fosse pedir uma vez na vida. Não, eu já pedi para casar, eu já pedi para ter um bom emprego, eu já pedi para ter um ministério frutífero, então vou parar por aqui. Não, Deus, Ele faz um convite para mim e para você, para que a gente bata na porta, para que a gente busque, para que a gente encontre, que a gente peça, porque a gente vai receber. Porque o nosso Deus quer nos dar coisas boas. Quanto mais o vosso Pai não dará bens. É isso que está escrito, bens. Não são só benefícios, mas são coisas que alegram e que cativam o teu coração. O nosso Deus, Ele diz que a recompensa quando nós oramos, em Lucas 18, de 7 a 8, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Tem muita gente que não ora porque não tem fé. Eu já não vou orar porque eu acho que Deus não vai dar. Ele está dizendo: Deus fará justiça àqueles que clamam de dia e de noite. Gente, aprende a ser um pidão. Aprende a ser alguém que pede para o teu pai. Porque quando Deus te dá, é para que o nome dele seja glorificado. Você diga assim: foi Deus que me deu. Você vai pedir algo e Deus vai dar de uma maneira assim absolutamente diferente. Vai usar uma pessoa, vai usar a justiça, vai usar uma autoridade, vai usar um inimigo, vai usar quem Ele quiser. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Mas Ele vai fazer com que aquela resposta chegue a você, para que você glorifique ao Pai que está no céu, dizer: Deus me deu, foi Deus que me concedeu, foi Deus que me fez experimentar isso. Deus, Ele se importa com a nossa alegria, gente. É interessante, na verdade vos digo que tudo quanto pedires ao meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. João 16, de 23 a 24, Jesus está dizendo que Ele quer cumprimento de alegrias, Ele quer que chegue à tua vida uma resposta que te deixe feliz. Tudo, eu gosto dessa palavra, tudo que pedires ao meu Pai, em meu nome, Ele vai te dar. Sabe para quê? Para que a vossa alegria seja completa. Ele não quer deixar pela metade, Ele quer te dar tudo aquilo que você tem pedido. Existe uma importância de Deus a respeito da minha alegria. Deus se importa com a minha alegria, mas Deus também se importa com a minha tristeza. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, do 25 ao 27, ele vai dizer o seguinte: julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muita saudade de todos vós, estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. E de fato, esteve doente quase à morte, mas Deus se apiedou dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Tem gente que pensa: não, pastor, o mundo é assim mesmo.
A desgraça vem só para todos, que Deus está se preocupando com a minha tristeza. Aqui o apóstolo Paulo está falando de um homem chamado Epafrodito, um amigo dele, um companheiro, um colaborador e alguém que combatia com ele bom combate, que teve doente, mas Deus se apiedou dele e de mim, ou seja, do apóstolo Paulo, para que não se somasse, não fosse colocado sobre mim tristeza somada a tristeza. Deus se importa com a sua tristeza, assim como Deus se importa com a tua alegria. Então, quando você clama a Deus, quando você ora a Deus, quando você busca a Deus, para que a tristeza não te atinja, existe uma resposta do céu. Jabes orou para que a tristeza não tocasse nele, e Deus deu para ele o que ele pediu. Essa é uma boa oração. Deus não deixa que a tristeza me toque. Agora, o que rouba a eficácia da oração? Porque nós lemos em Tiago capítulo 5, que a oração do justo pode muito na sua eficácia. Número 1, oração egoísta. Cuidado com a oração que é egoísta. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis maus para o gastardes em vossos deleites. O que ele está dizendo? Que você pode pedir qualquer coisa, querido. Que você não pode querer o que é do outro. Você cobiça o que é do outro. Ora para você ter o teu. Eu tenho ensinado aqui que uma boa família é construída porque quem quer ter família. Se você é alguém que é mesquinho, pequenino, você vai querer cobiçar a família do outro, a mulher do outro, o marido da outra, o filho da outra, o emprego da outra, o ministério do outro. Faz o teu. Você cobiça, você guerreia. Eu fico vendo aqui, a gente recebe notícias de igrejas que racham por causa de cobiça. O sujeito não quer fazer, a igreja tem uma visão, ele quer ir para outra visão. A igreja tem uma direção, ele quer ir para outra direção, que vai embora então. Pede a bênção do teu pastor e some. Vai para o teu ministério, constrói teu ministério. Você não precisa pedir nada de ninguém. Pede para Deus, que Deus vai te dar. Agora, quando você pedir, não peça mal. Cuidado com sua oração egoísta. Cuidado com a oração que só se importa consigo mesmo. Cuidado com a oração que não tem compaixão pelos outros. Cuidado com essa oração que você pede atropelando. Você não pode orar para pedir o que é do outro. Pede aquilo que é teu. Senhor Deus, eu quero ter o ministério do outro, eu quero ter a casa do outro, eu quero ter a família do outro. Gente, você cobiça, pede mal, porque você está cobiçando aquilo que não é teu. Se você quer ter de fato filhos, segundo o coração de Deus, não fique olhando para o filho dos outros, olhe para a sua própria vida e faça com que teus filhos sigam o caminho do Senhor. Eles são flechas na tua mão para você lançar longe. Qual o limite da oração? 1 João 5,14, essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Elias, ele sabia que Deus tinha ouvido ele tinha orado, o céu tinha se fechado por 3 anos e meio sem chuva. Se você sabe que Deus te ouve, Jesus diz, quando você orar, entra no teu quarto, ora em secreto, Deus vem em secreto e te recompensa publicamente. Se Deus sabe que ele te ouve, peça segundo a vontade de Deus, não vai pedir maluquice. Deus, eu quero pedir para o Senhor matar meu adversário, essa é uma oração que ele não vai responder. Mata esse perseguidor. Deus, ele não quer a morte do que morre, ele quer que se converta, ele quer que se converta e viva. Então, tudo que tiver a vontade de Deus, pastor, qual é a vontade de Deus? Lê a Bíblia. A Bíblia coloca limites nas nossas orações. Qual é o limite? A vontade de Deus. Qual é o limite? O desejo de Deus. Qual é o limite? A palavra imutável de Deus. Sabe por quê? Porque se você pedir algo que Deus disse que não vai te dar, a Bíblia diz que ele não pode negar-se a si mesmo. Então Deus não vai te dar algo que ele já determinou. Por que Jesus recebeu o não de Deus? Porque estava determinado que Jesus devia morrer na cruz como cordeiro para sacrificado para mim e para a sua vida, porque senão a gente não ia ser salvo. O que rouba a eficácia da oração? O pecado. Isaías 59:2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto para que não vos ouça. Pecado tapa o ouvido de Deus. Pecado
impede a oração de chegar no céu. Deus, ele é santo, santo, santo. Deus é santíssimo. Não adianta você viver na idolatria e pedir para Deus, Deus não vai te dar. Não adianta você viver no pecado da confusão, do orgulho, da soberba, e você pedir, Deus não vai te dar. Então, a única coisa que encobre o rosto de Deus, que impede ele de ouvir a iniquidade, é o pecado. Não é que você foi hoje, discutiu e levantou a voz, e se aborreceu e ficou chateado. Não é isso. É o pecado contumaz, ele é costume na vida da pessoa. É o pecado que todo dia ele está lá presente na vida da pessoa. E que a pessoa não quer consertar, não quer resolver, não quer alinhar de novo com Deus. Tem muita gente que me liga e fala, pastor, eu quero casar, mas meu cônjuge não quer, eu já estou vivendo, eu tenho um filho com ele. Essa pessoa é uma pessoa que quer consertar, mas ele depende da vida de alguém que caminha com ele. Ele casou com essa pessoa, juntou com essa pessoa, ele não era crente. Ou ele estava desviado, e agora? Como é que eu faço, pastor? Essa pessoa está clamando e Deus está ouvindo. É diferente da pessoa que está no pecado e não quer, eu não quero mudar, eu quero que Deus faça a minha vontade. Querido, Deus não é teu servo. É você que tem que pedir para Deus. E é Deus que vai te ouvir. Então, cuidado com o pecado. O pecado impede a gente. Existe um provérbio 28:9 que fala sobre a vida sem conserto. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Tem gente que ele não quer saber de Deus, ele não quer saber da palavra de Deus, ele não quer saber da aliança eterna, ele não quer saber do testemunho da palavra, ele não quer conhecer a verdade da palavra, mas quer que Deus ouça a oração dele. Ei, olha para mim. Deus não vai ouvir, há um impedimento aí. Aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei, a sua oração é abominável. Quem está dizendo isso não sou eu, é a palavra de Deus em Provérbio 28:6. Primeiro se conserta com o Senhor. A Bíblia diz que tem orações que Deus não ouve. Em Jeremias capítulo 7 diz, não ore porque eu não vou ouvir. Tu, porém, olha o que Deus fala para Jeremias, um grande intercessor. Não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não vou te ouvir, eu não te ouvirei. Porventura não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres preparam a massa para fazerem bolos, a rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. É gente que está servindo a Deus e ao diabo. Havia um demônio, uma das maiores características, preste atenção nisso. Uma das maiores disfarces de Satanás é ele se apresentar como mãe, como mulher. É a rainha do céu. Havia um demônio que operava no meio daquele povo de Israel. Estou falando de povo de Deus, hein? Estou falando do povo do diabo, não. Que se disfarçava de rainha dos céus. Era uma rainha coroada. Já imaginou uma rainha coroada? Eles, em vez de adorarem a Deus, que é o Criador dos céus e a terra, adoravam a rainha dos céus. Um engano. Ele fala, não levante clamor por esse povo. Não ore, eu não vou te ouvir. Sabe por quê? Eles estão fazendo festas. Os homens estão sacrificando, pegando lenha. Vão oferecer um sacrifício aqui. As mulheres preparam bolos. Eu tenho explicado aqui que todo pacto é feito com comida. O povo faz festas. Vamos fazer quermesses. Vamos fazer aqui jubileu para adoração à rainha dos céus. Vê que Deus aqui no texto está com letra minúscula. A falsos deuses. Você está pensando o quê? Que você vai servir à idolatria, você vai servir ao engano e Deus vai te ouvir? Olha para mim, não vai te ouvir. Não ore por esse povo, porque eu não vou ouvir. Primeiro, acerte a vida com Deus. 1 Reis 18, o que vendo todo o povo caíram sobre seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A chuva só vem depois que o povo se conserta.
A chuva só vem depois que o povo sai daquele lugar de oscilação. Porque aqui, em 1º livro de Reis, capítulo 18, a partir do verso 14, ele diz: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês vão oscilar? Porque se Baal é Deus, então vai servir lá o Baal, aquele demônio de Jezabel, aquele ser maligno e perverso, disfarçado de uma idolatria do ídolo. Ou então, se o Senhor é Deus, você adore a Ele. Aqui, quando o fogo cai do céu, quando Elias ora, invoca o nome do Senhor e o fogo queima no altar, eles dizem: só o Senhor é Deus. Quando você confessa que só o Senhor é Deus na sua vida, você joga fora aquilo que é pecado, que é desvio, que é engano, que é mentira, aí Deus faz enegrecer o céu e trazer chuva sobre a terra. Número 3, o que rouba a eficácia da oração? Falta de perdão. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 5, 23 e 24. É interessante que a reconciliação, o perdão, abre um caminho, abre uma porta larga para que Deus ouça a sua oração e traga uma resposta. A falta do perdão é um impedimento para a oração, e tem muita gente que não tem oração ouvida porque se recusa a perdoar de coração. Eu não perdoo o que papai fez comigo. Pastor, o senhor não faz ideia de como eu fui tratado. O senhor não faz ideia dos abusos que eu sofri, das violências. Ele me abandonou, ele me deixou, ele foi embora, ele me maltratou, ele tentou me abortar. Eu não perdoo. Pronto, está aí a razão pela qual a sua oração não chega no céu. Você se recusa a perdoar porque você acha que, se você perdoar o papai, o irmão, a mamãe, o que te magoou, o teu ex-marido, a tua esposa, vai sair livre. Olha para mim. Quem vai sair livre é você. Aquilo que ele fez contra você, a injustiça que foi cometida, Deus vai cobrar, e vai cobrar caro. Olha para mim. Porque horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você está pensando que Deus vai deixar barato? Não vai não. Mas quando Deus diz para você perdoar, é para você se libertar dele. É para você ser liberto dele. Porque senão a tua oração não vai ser ouvida. Marcos 11, 25 a 24. E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus os perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Por isso vos digo que todas as coisas que pedires orando, crede receber e tê-las eis. Eu já fui muito magoado, muito ferido. Pessoas que se diziam amigas, meus amigos, que frequentavam a minha casa, que andavam de mão dadas comigo no ministério, me traíram de forma desleal. Me traíram de maneira terrível. E eu guardei mágoa, eu guardei dores deles por algum tempo, até que eu resolvi liberar perdão. Querido, olha, faça como eu fiz. Quando você orar, cita o nome deles. Diga: eu perdoo fulano, eu perdoo ciclano, eu perdoo a maldade deles, a crueldade, a insensibilidade, as mentiras, as fofocas, as agressões gratuitas, as infantilidades, as crueldades. Cita o nome da pessoa. Cita o nome da pessoa que te fez mal. Porque ele diz: quando você orar, perdoe, porque Deus vai te ouvir, porque Deus vai te dar. Cuidado com a ausência de perdão. 1 Timóteo 2:8 fala sobre esse bloqueio
dos relacionamentos partidos. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, detalhe, sem ira, nem briga, nem contenda. 1 Pedro 3,7, igualmente, vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como o vaso mais fraco, como sendo vós os coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidos as vossas orações. A pessoa briga com a esposa. O marido briga com a esposa briga com o seu cônjuge. E fala, pastor, não sei por que minha oração não é ouvida. Está aqui. Pastor, eu estou discutindo com o irmão, eu não estou pronto para perdoar. Pronto, é por isso que Deus não te ouve. A ausência do perdão bloqueia. Através do bloqueio dos relacionamentos partidos, a oração também não chega no céu e você não recebe nenhum sinal do céu. O que rouba a eficácia da oração? A falta de fé. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tiago 1, de 6 a 8, é um dos textos mais interessantes. Quando você pedir, peça com fé e não duvide. Porque se você duvidar, você vai desconfiar de Deus. Porque você duvidar, você vai tentar a Deus. Sabe o que é tentar a Deus? É você dizer para Deus que Deus é incapaz de fazer aquilo que Ele disse que ia fazer. É você dizer para Deus que Deus não pode fazer. O nome disso é falta de fé. Não duvido, por isso Deus me responde. Romanos 4, de 18 a 21, qual em esperança, creu contra a esperança. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que lhe tinha prometido também era poderoso para o fazer. Esse homem, ele fala sobre morte, o seu corpo estava morto. O ventre de Sara estava morto, porque ele já era de quase 100 anos. Mas ele não duvidou da promessa e foi fortalecido pela fé. Por que tem gente que recebe e gente que não recebe? Por causa daquilo que você fala. Tem gente que você fala assim, vamos orar, ele fala, eu não acredito mais. Vamos orar, ele fala, não, Deus não vai fazer. São pessoas que dizem para Deus o que Deus pode e o que Deus não pode. São pessoas que dizem para Deus o que Deus vai e o que Deus não vai fazer. Essa dúvida é um impedimento. É um impedimento traduzido pelo pecado da falta de fé. E Hebreus 6,11 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Gente, quando eu oro, eu tenho certeza que Deus está me ouvindo. Quando eu oro, eu sei que Ele vai me premiar. Eu sei que Ele vai me recompensar. A palavra aqui, galardão, aquele que tem fé. É impossível Deus se agradar de quem não tem fé, porque Deus é invisível. E é necessário que você creia que o Deus invisível vai favorecer a tua vida. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e mais, que Deus vai fazer o que você está pedindo. Creia nisso, que Deus vai fazer aquilo que você está pedindo, porque Ele premia a tua fé. Gente, por que orar? Segundo Crônicas 16:9, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Sabe por que eu vou orar? Porque Deus me ouve, porque Deus me vê, porque Deus está aqui. Sabe por que eu vou orar? Porque desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e o olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. O nosso Deus faz na minha vida, faz na tua vida, porque você espera nele. Por quê? Porque você crê que Ele vai fazer, porque os olhos dele estão para passear a terra, porque o teu coração está dedicado a Ele. É por isso que Deus responde. Por que orar?
porque o nosso Deus é um Deus que quer responder. Clame a mim e responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Existe uma resposta do céu para a sua vida. Existe uma resposta do céu que você não conhece. Por isso lhes digo, peçam e será dado, busquem e encontrem, batem e a porta será aberta, aquele que pede recebe, aquele que busca e encontra, aquele que bate a porta se abrirá. O céu é afetado, o céu manda sinais, o céu manda resposta. Daniel 10, de 12 a 13. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. O nosso Deus é um Deus que responde palavras. Ele manda anjos do céu, ele manda sinais do céu, ele traz resposta do céu. E desde o primeiro dia que você ora, Deus ouve. Então não fique impressionado que Deus ouve mais um, Deus ouve mais outro, Deus ouve mais um pastor. Não é nada disso. São pessoas comuns, são pessoas de carne e osso e que ousam crer que Deus está dando, que Deus está ouvindo. É por isso que Deus ouve. Eu estou aqui para ensinar para vocês 5 lições dessa pequena nuvem que trouxe uma chuva abundante. Número 1, fale do futuro com fé. E disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, pois há ruído de abundante chuva. A primeira coisa que o homem que recebe sinal de fé, sinal do céu, pela fé e pela oração, ele fala do futuro com fé. O que você tem dito a respeito do teu futuro? O que você tem dito a respeito da tua vida? O que você tem dito a respeito da vida dos seus filhos? O que você tem dito a respeito? Isso não é confissão positiva. Ai, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não é isso. O nome disso é fé. E fé é certeza daquilo que se espera, é firme fundamento daquilo que você crê. A fé não é baseada no eu acho que vai dar certo, eu acho que vai dar certo. A fé é baseada na promessa de um Deus que não muda. E ele diz que quando eu profetizo, quando eu abençoo, eu lanço no futuro uma flecha que vai me beneficiar e beneficiar a minha herança e vai beneficiar a minha história. Fale do futuro com fé, sobe, come, porque ele não tinha visto nuvem nenhuma, mas ele falou assim, eu já estou ouvindo o som, eu vou orar e sei que Deus vai responder, eu vou orar e sei que Deus vai fazer, eu vou orar e sei que Deus vai trazer uma resposta. Número 2, busque a resposta sempre de Deus. Elias subiu ao Monte Carmelo, verso 42. Inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos. Busque a resposta de Deus. Não é só falar do futuro, mas é falar do futuro como um futuro que está sob o controle de um Deus que é criador, de um Deus que é soberano, de um Deus que não perde o controle da vida. Jesus diz, olha, não tem um passarinho que cai da árvore, um passarinho que cai do céu, sem que ele saiba. Existe nas mãos do Senhor controle sobre tudo. Então busque uma resposta de oração em Deus e não na tua força. Número 3, persevere até o fim. Diz o seu moço, sobe, olha para a banda do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então disse Elias, vá lá 7 vezes. Eu já estive no Carmelo algumas vezes. O Carmelo é um monte, é uma colina. Os ônibus, apesar de nos deixarem ali muito próximo do local de adoração de Elias, é um local que você não consegue ver a banda de lá, que é o mar Mediterrâneo, chamado de Grande Mar. Ele fala, sobe e olha para o lado do mar. Aqui para trás tem o Vale de Jezreel, ou também conhecido como Vale do Armagedon. Ele sobe, diz, vai lá. Ele fala assim, mas já subi, não aconteceu nada. Então persevere até o fim.
Subir 7 vezes, você sabe que 7 é o número de completude. Deus fez o mundo, Deus fez a criação em 7 dias. No 7º ele descansou. Quando a Bíblia fala sobre igreja, fala sobre as 7 igrejas da Ásia. O Apocalipse fala sobre 7 trombetas, sobre 7 juízos selados, sobre 7 taças de ira. 7 é completo. Ore até o fim, não é 7 vezes. Até quantas vezes o meu irmão me pecará contra mim, eu perdoarei 7 vezes? Não é 7, é 70 vezes 7, ou seja, ore até que se cumpra. Porque tem gente do teu lado que você vai orar e vai falar assim, pastor, mas não aconteceu nada, então continua orando. Persevere até o fim. Número 4, quarta lição. Creia nos pequenos sinais. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas eu estou falando de uma nação seca. Eu estou falando de 3 anos e meio sem chuva sobre o país inteiro. Eu estou falando, Elias, que a água do rio Quirete secou, você teve que ir lá para a viúva Sarepta de Sidom, você teve que ir para a Síria. Eu estou falando de 3 anos e meio em que morreu a plantação, em que morreu e não teve colheita, em que o gado morreu de sede. Eu estou falando, Elias, uma pequena nuvem não vai dar. Entenda, creia em pequenos sinais. É um pequeno sinal. Ele não tem jeito, está na UTI, vai morrer, mas tivemos um pequeno quadro de melhora na UTI. Creia nesse pequeno milagre. O que mexe com Deus é a pequena semente. Porque se a tua fé for como uma pequena semente, como um grão de mostarda, nada vai ser impossível na sua vida. Creia em pequenos sinais. Creia, pastor, mas é uma nuvem do tamanho de um punho de um homem, uma nuvem. Presta atenção, esse é um pequeno sinal de abundante chuva. Pastor, eu precisava de uma grande nuvem, de uma grande tempestade, por grande tempo, eu preciso. Se você crer no pequeno, Deus vai te dar aquilo que é grande. Se você crer no pouco, Ele vai te dar o muito. E por último, confie que Deus já operou. Verso 47, a 7ª vez, disse-lhe, levanta-se do mar, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias, sobe, diz Acabe, aparelhe teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Confie, eu orei e Deus deu. Quando eu oro, e depois eu descanso, porque eu sei que Deus já me deu. Eu sei que Deus, Ele já se comprometeu com a minha oração e com aquilo que eu liguei na terra. Muitas vezes, eu sei que tem ministério, você que é pastor, você que é líder, nós chegamos aqui na igreja, tem 2 anos, nós começamos a orar para comprar o terreno do lado, e nós compramos. Começamos a orar para conseguir adquirir uma outra propriedade, nós já alugamos. Tem gente que se surpreende com isso, eu não me surpreendo com isso. Porque quando eu oro, eu creio que Deus já operou. Quando eu oro pela sua vida, eu creio que Deus já operou. Quando eu digo para você, você que está aí, coloca a mão na tua enfermidade, eu não estou brincando. Você que já participou de congresso comigo, você já participou de presença de ministrações presenciais, você sabe. Quando eu falo assim, bota a mão, você já viu isso. Bota a mão na tua enfermidade que eu vou orar por você. Você sabe o que acontece. Você já viu milagres. Mas não sou eu. É a fé que eu tenho no meu Deus que opera na tua vida. Você crê que Deus vai fazer. Então Deus faz. Confie que Deus já operou. A fé, gente, é como esse grão. Abacuque 3, 17 a 19 diz, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da manada sejam arrebatadas, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. O nosso Deus é um Deus que responde, ainda que tudo tenha sido quebrado, tudo tenha falhado, tudo tenha abortado, os planos tenham sido derrubados.
ainda que tudo tenha caído por terra, o nosso Deus ouve a gente como quem tem um grão de mostarda, como quem segura um grão de mostarda de fé. E eu quero orar pela sua vida, para que os sinais de Deus pipoquem, apareçam na sua vida, mas que você crendo, profetizando e crendo nos sinais, receba também de Deus respostas grandiosas. Você pode crer no milagre comigo? Você pode crer que Deus vai fazer o sinal na sua vida? Eu quero pedir que você coloque sua mão no seu coração agora, em nome de Jesus, porque eu vou orar pela sua vida. E se você precisa da bênção do Senhor, coloque a mão sobre sua cabeça. E se você precisa de uma resposta do Senhor, coloque a mão sobre sua cabeça. E se você precisa da cura do Senhor na tua vida, coloque a mão sobre sua enfermidade. E se você precisa da enfermidade, da cura da enfermidade de alguém que esteja na tua casa, coloque sua mão sobre a enfermidade de alguém que está na tua casa. E se você quer pedir para Deus abençoe sobre a vida, sobre a cura, sobre a história de alguém que não está com você, coloque a mão no seu coração, porque eu vou orar pela sua vida. Isso tudo é um mover de fé. Tudo que eu estou falando aqui vai atingir sua vida para testemunho. Eu tenho recebido aqui inúmeros testemunhos. Pastor, o senhor orou daí, eu fui curado. O senhor orou daí, eu recebi uma resposta. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele não faz ouvido de mercador. O nosso Deus é o Deus que ouve orações. O nosso Deus é um Deus que ouve as nossas palavras. Mas, em primeiro lugar, lembre disso. Abandone o pecado. Se aproxime de Deus, crendo que Ele é galardoador. Perdoe as pessoas que você deve perdoar. E não duvide da promessa. Pai querido, em nome do teu filho Jesus, eu quero pedir o sinal do Senhor sobre a vida do teu filho e da tua filha. Homens e mulheres que pedem respostas do teu espírito. O sinal de um dom na vida dos teus filhos. Sinal da resposta do milagre. O sinal do poder de Deus. São vidas secas. São vidas que têm sido castigadas pela ausência das águas do céu. Pai, o Senhor nos envia chuvas e faz como a torrentes do Negueve, que faz com que o deserto se transforme num grande jardim. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela bênção do Senhor. Eu, pela fé, coloco a minha mão sobre a cabeça dos teus filhos agora. E repreendo todo espírito de enfermidade e toda doença no corpo deles. Eu repreendo todo mal que se alojou no casamento. Todo espírito de divórcio, de divisão, de guerra, de confusão e de frieza na intimidade do casal, eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo os lares que estão divididos por espíritos imundos. Eu repreendo a fortaleza do inferno sobre essa casa, sobre essa vida. Eu anuncio a bênção do Senhor derramando como chuva. Eu já estou vendo uma pequena nuvem que vai se transformar numa nuvem que vai trazer grandes águas e sarar a casa e sarar a vida dos teus filhos. Eu atinjo pela fé a história de pessoas que estão distantes. Tu és Deus do perto e do longe. Por isso eu os abençoo em nome de Jesus. E eu quero construir uma ponte aqui, Pai. Uma ponte entre a vida deles e a resposta que vem no céu. Como uma nuvem, como o Senhor respondeu a Abraão, como o Senhor respondeu a Elias, como o Senhor respondeu a Paulo, como o Senhor respondeu àqueles que se aproximaram do Senhor com fé. Nós entregamos a Ti a nossa semente de mostarda. Nós entregamos ao Senhor a nossa fé. Nós deixamos de fora toda dúvida, toda incredulidade. Para que só o Senhor é Deus. Eu os abençoo assim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. A Igreja Batista de Bom Retiro tem uma grande alegria de ministrar na sua vida. Nós temos trabalhado para acolher todos debaixo da proteção espiritual. Você que quer ser membro dessa igreja, você preenche o link da Rota Membresia. Domingo passado nós recebemos mais de 100 de pessoas como membros da nossa igreja, gente do Brasil, fora do Brasil. E você precisa dessa cobertura e saber que existe uma igreja que mantém você debaixo da cobertura da oração e da bênção do Senhor. Deus te abençoe. Tenha uma vida cheia do Senhor.
Continue orando, creia nos pequenos sinais, porque Deus tem respondido e tem ouvido as tuas orações. Deus abençoe, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida agora e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.